volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série vendo o livro de partida sobre o Anand, o livro Move by Move, do Zenão Franco, grande mestre paraguaio, com o nosso queridíssimo aqui, Vishy Anand na capa. O livro começa muito bem, né? Ele ganha de pretas do Karpov no primeiro jogo, e agora a gente tem ele de pretas contra o Kasparov. Tem uma introdução bem curta aqui. Ele diz que no fim de 91, o Anand consegue seu primeiro resultado realmente importante na carreira, depois do Mundial Júnior, que foi muito importante. Mas agora na Elite ele ganha o torneio de Reggio Emilia, na Itália, que era um dos grandes torneios da época, dos super torneios. Ele ficou na frente do Kasparov, do Karpov e de outros. Vou mostrar a tabela para vocês já já. Esse foi um dos torneios mais fortes que já tinham sido jogados até aquele momento, né? Até 91, 92. Esse torneio é feito em dezembro, na virada do ano, por isso está esse 91, 92. E um comentário interessante que o Anand era o único participante que não falava russo, né? Para vocês imaginarem o nível do torneio. Os outros 9 jogadores eram todos da antiga União Soviética. Bom, vou mostrar aqui a tabela antes de começar a partida. Então temos aqui, ó, Anand fez 6 pontos em 9 rodadas. Kasparov, não precisa nem falar nada, né? Gelfand, monstro também. Karpov, Vanchuk, Halivman, que já foi campeão mundial, né? Pelo formato da Copa do Mundo. Pologaevski, um grande jogador também do passado. Valery Salov já esteve, acho que, entre os 5 melhores do mundo. Mikhail Gurevich, um grande jogador. E Alexander Beliavski, que apesar do placar em 1,69, era um baita jogador também, o Beli, que eu acho que segue jogando até hoje, em 2024. Bom, então, Anand de pretas aqui com Kasparov. Kasparov começou com E4 e ele fez E6 aqui. E a primeira coisa, que a defesa francesa, Anand raramente joga francesa. Por que que ele jogou essa defesa e principalmente contra o Kasparov, né? Se você não tem experiência, a francesa não é uma defesa fácil de jogar. Ele fala que um dos motivos pode ter sido que no ano anterior o Kasparov jogou a variante das trocas uma vez, peão tome cavalo F3, e aí o Anand disse que ele estava com a esperança que o Kasparov poderia repetir a variante, né? Que ele achava que ia ser a princípio tranquilo para as pretas. E ele jogou cavalo D2, então, o Kasparov. Ao invés de jogar a variante Tarrasch, ao invés de tomar em D5, né, que é uma das variantes bem populares contra a francesa, junto com o cavalo C3 e a variante do avanço direto com E5. Ele jogou C5 aqui direto a Anand, que é um lance legal. Peão toma, dama D5, e agora ele jogou D por C5. Ele fala que uma grande surpresa. Hoje em dia esse lance está mais na moda, na verdade. Mas a princípio ele fala que foi uma boa surpresa para o Anand, que o Kasparov foge das linhas principais com o cavalo GF3, que é a linha que eu entrava bastante de pretas, né? Na época que eu estava jogando francesa nos Blitz aqui. Cavalo F3, aí peão toma, bispo C4, tem dama D6, tem dama D7, e aí cavalo branco faz roque, cavalo B3. São linhas bem teóricas, o branco busca uma pequena vantagem, mas o preto tá legal também. Só que ele joga DC5 aqui, o Kasparov, direto. Ele falou que é uma coisa que deixou o Anand mais ou menos feliz aqui. Aí ele joga bispo captura C5, natural. Cavalo F3, cavalo F6 e bispo D3. Essa linha tem o seu veneno. Jogou roque, dama E2 rápido aqui. Tem umas ideias de fazer um cavalo E4 rápido aqui. Tem uma hora que faz um A4, A5, eu não lembro bem como é que era aqui. Mas o branco tem uma posição agradável aqui. O preto também tá ok, na verdade. Não sei se ele jogou a ordem certa, o Kasparov. E aqui ele jogou o roque aqui. Não, jogou o cavalo BD7, desculpa. Ele fala que o branco tem um pouco de veneno. O cavalo C6 seria um lance natural. Acho que aí talvez venha cavalo E4. Alguma coisa assim. Então ele faz cavalo BD7, já apoia o cavalo aqui. Tem ideias de pular pra cá um dia. Vem cavalo E4. Ele fala que essa formação é boa do cavalo BD7. E agora ele fala B6, exclamação aqui do Anand de pretas. Ele quer desenvolver o bispo para B7. Ele não se incomoda em deixar tomar o bispo aqui em C5. Ele vai tomar de dama, na verdade, que é um lance curioso, né? Parece que ele ia tomar de cavalo à primeira vista. Ele fala que isso aqui era possível, para eu tomar em C5 e bispo C4. E depois o preto joga dama F5 e bispo B7. Tem uma posição bem aceitável aqui de pretas, né? Bem aceitável.
Mas ele tomou de dama em C5. E agora ele jogou o bispo E3. E veio dama C7. Como eu falo bastante para vocês, no vídeo que eu fiz do Dilemas de Abertura na formação Como Jogar contra Peão Dama, né? Que o primeiro vídeo do Dilemas de Abertura faz muito tempo atrás, uns 6 anos atrás. Eu recomendo a defesa Janovski, que é uma variante específica lá contra o peão dama. Eu falo muito dessa formação aqui. Cavalo aqui, bispo aqui, que é muito harmônico. Geralmente o bispo está vivo em E7. Aqui o bispo não existe mais, mas o preto é uma posição tranquila. Bispo D4 e bispo B7 aqui. E o preto é uma posição bem agradável, eu acho. O branco também talvez pode argumentar que está um pouquinho melhor, porque tem um cavalo E5 aqui chegando, tem os bispos apontando, né? Mas essa posição é meio traiçoeira. Às vezes o preto faz cavalo C5, às vezes consegue até encaixar um E5 aqui. Jogou bispo B7. E aqui ele jogou roque grande, jogou Kasparov, já uma ideia agressiva. Ele fala que se fizer roque, cavalo C5 era bem aceitável. Porque você não deve ter medo de bispo por F6, que já é um conceito que não é tão fácil entender, mas é típico das francesas. Eu vou jogar RH8, torre G8, e essa posição aqui tá quase com uma cara melhor para as pretas já. Eu quero jogar dama F4. Olha só que posição chata. O bispo aqui é destruidor na diagonal, né? E o rei branco aqui não tem nenhum problema, né? A dama precisaria perder vários tempos para chegar aqui. E mesmo se ela chegasse, não seria o fim do mundo ainda, né? Eu poderia tomar em D3 ainda. Mas enfim, joga roque grande aqui o Kasparov. E aqui ele faz um lance já um pouco mais delicado. Ele joga o cavalo C5, exclama de toda forma. Ele deixa tomar em F6, mesmo com o branco ali com o rei em C1. Ele fala que esse lance, de toda forma, é necessário, que o bispo em D3 aqui é muito forte. Lembrando que as análises não são do Anand, tá? São do Zenon Franco, ele faz um ótimo trabalho aqui nesse livro. Então, cavalo C5 bem natural. Bispo F6 eu vou tomar em F6, mas ele não tomou em F6 agora, acho que ele jogou bispo E5. É, jogou bispo E5. Não quis tomar em F6. Ah, não, na verdade ele tem dama F4 cheque, esse que é o truque. Mas eu desconfio que até esse seja aceitável. É, ele não acha que é tão bom, mas não tem nenhum problema pro preto também. Eu vou jogar torre D8. Centro muito aberta, que a posição simplifica bastante, né? Mas tem o dama F4, claro. Depois eu jogo o dama F6, eu tenho nenhum problema aqui, né? Eu tô melhor de pretas já. Não tenho nenhum motivo pra estar pior, né? Pressão aqui, pressão aqui. Minhas peças chegando no centro. Então o cavalo C5 aqui é um lance essencial pra eliminar esse bispo mesmo. Ele joga bispo E5 aqui, o Kasparov. E vamos lembrar que estamos falando do Kasparov campeão mundial, né? 2770 no momento. Tomou em D3, torre toma. E ele joga agora a dama C4, exclama. Ele fala uma excelente manobra defensiva do Anand. Ele fala que ele crava a torre, então ele limita um pouco a movimentação das brancas. Se bispo F6 eu tenho dama F4 de novo, tomando aqui, vou sobrar com esse bispo forte. Eu tô tocando em A2 também, né, que é sempre importante. E ele fala que cavalo D2 é uma variante interessante. Eu não vou entrar muito em análise aqui, tá? Não é a ideia dessa série. Mas aqui tem um lance interessante aqui. Cavalo D2. E esse que é o ponto aqui. Cavalo D2 parece um lance que dá bastante medo. Porque se eu tomar em A2, ele diz que o branco tá ganhando agora. Com bispo F6, realmente tá ganhando agora. Toma, cheque, lá e dama H4. Porque não tem mate ali, eu tenho o cavalo B1 e eu tenho um ataque muito forte nesse rei G7, torre G3 eu vou dar mate aqui. Então eu teria que fazer um torre G8, e aí depois ele fala que o branco vai acabar ganhando. Torre G8 eu tomo com cheque, depois torre G3. O preto não leva mate imediato, mas vai ficar muito ruim aqui. Mas aí cavalo D2, ele queria fazer dama G4. Que é um lance bem legal aqui. Se F3, dama G6 eu estabilizo, se trocar eu tô bem. Não pode tomar aqui porque tá caindo a dama em E2. E aqui o preto se defende. Então essa que é a ideia do dama C4. Ele tava de olho nessa malandragem já o Anand, que já é bem importante aqui. E ele tá ameaçando o bispo E4. Então, por exemplo, se rei B1, bispo E4 troca as damas. E quando troca as damas, o preto tá muito tranquilo. B3 é que ele não fala, que me chama a atenção. Acho que dama G4 igual, né? H3. Eu posso tomar em G2, talvez, né? Teria que calcular, mas talvez seja dama G4 a ideia.
Bom, ele jogou cavalo D4 aqui, que é um lance que cria umas ideias agora de bispo para F6, peão toma e torre G3 ganhando a dama. E aqui ele falou que. Aqui um momento interessante. Ele fala que o Anand pensou em dama por A2. Ele não viu como perdia, mas o senso de perigo dele mandou ele não jogar esse lance. Interessante, o pessoal pergunta muito isso, né? O quanto que os caras calculam mesmo, o quanto que os caras vão na intuição. Pra mim parece uma loucura completa dama A2, né? Minha opinião aqui. Ele fala que dama A2, bispo F6, parece que ganha, né? Mas aí dama A1 cheque, rei D2 e dama A5 o preto tem. Quer dizer, até que o Barrinha discordou aqui. O que ele indica aqui? Ah, não, não. Barrinha enlouqueceu. Subiu, depois voltou. O preto não tá ganho, não. Dama 1. Pode ser que o Engine por um instante pensou em tomar torre, mas eu vou levar 5 matos aqui, né? É, barrinha vai, barrinha volta. Mas ele indica dama A5. Ah, não. Perdeu aqui o preto mesmo. Dama A5, B4, exclama. Dama B4, C3, exclama. Dama B2, cavalo C2. Barrinha tá muito doido aqui, né? G por F6. E agora dama G4, o branco vai atacar da mesma forma, né? Dama H4 e torre G3, eu vou acabar ganhando. O barrinha realmente subiu. Então, peraí, dama A2, o que ele queria fazer contra bispo F6? Não sei se ele tem alguma defesa depois de bispo F6. Ah, não, não, ele tá falando isso. Ele tá falando que realmente o branco ganharia por ataque. Só que o que será que o Anand... Pode ser que ele não se convenceu nessa variante, né? Porque parece que o preto talvez defenda aqui. Parece muito perigoso, né? Dama G4, rei H4, esse. É, dama H4. E aí torre G8, dama F6, né? Torre G7, torre G3. Uma torre G3 não dá aqui, né? Ah, torre A1. Meu Deus, que lance, torre A1. Que lance, torre A1. Porque torre G3... Por que fala torre G3? Não tem torre D8 cheque, né? Não, torre G8 mesmo e tá tudo bem. Ainda assim, torre D1, tá bem na confusa barrinha. Ele sugere esse lance que é muito louco, né? Muito louco esse lance. Ele ameaça a torre por A7 aqui, né? E torre D8, mate. Incrível esse lance. Incrível. Essa invasão aqui em A7, né? Esse A5, torre A4, talvez, né? É, essa manobra é espetacular, né? Torre A1, torre A4, né? E é um lance sutil, né? Porque ameaça a torre por A7, depois ele passa pra cá, a torre defende qualquer gracinha aqui, e eu tô passando pra cá agora todas as peças, né? Maneiro. Isso é um exemplo muito bom aqui. Então, claro, tudo bem, não é o livro do Anand, né? Mas ele tá pegando várias coisas que o Anand falou. Então ele pega trechos de revistas. Então, o que é o ideal aqui? A gente vê partidas dos grandes jogadores, com análises de grandes jogadores, e claro, se possível, do próprio jogador, melhor ainda, né? Mas aqui, mesmo não sendo do Anand, ele faz um trabalho bom e ele traz também análises do Anand em algum momento. Então ele fala que o Anand falou em algum lugar isso, que ele não viu como perdia, né? Ele sentiu que era muito perigoso, mas no fim, a maioria dos jogadores confia muito no cálculo, né? Mesmo se a intuição do cara tá dizendo que não, mas se o cara consegue calcular, ele confia tanto no cálculo que às vezes o cara entra mesmo nas linhas. Mas aqui ele preferiu confiar na intuição. O Anand era um cara muito intuitivo sempre. Sempre confiou muito nisso. Ele pensou muito aqui e jogou. Quer dizer, pensou muito, não sei, né? Ele sempre jogou tão rápido o Anand, né? Mas jogou bispo P4 aqui. Jogou bispo P4 pra atacar a torre. É, no livro ele até. Ah, ele até mostra. Ah, ele mostra o torre A1. Ele mostra a torre A1 na outra página, não tinha visto. Ele fala que os computadores aqui realmente ele fala a torre A1 é uma tentativa, ele fala. É, o Anand falou torre 1, que é um lance bem mais humano, né? Mas na época, aí estamos falando dos anos 90, né? Ele não viu o torre A1, que é um lance que os engines estão mostrando como vencer, que é o lance vencedor que estamos em 2024, né? O engine aqui achou em, sei lá, 10 segundos o lance, né? É loucura isso. Como os humanos, mesmo os melhores humanos de todos, tipo a Nand, são vulneráveis, né? Bom, então ele não jogou ali, só que ele jogou bispo 4 primeiro.
E agora veio o torre 3 aqui, do Kasparov. E aqui... Deixa eu tirar aqui. Eu não tô mostrando as linhas pra mim, tá? Quando eu coloco as linhas, eu falo pra vocês. Eu tô só com a barrinha, às vezes eu ligo pra tirar alguma dúvida. Ele fala que agora realmente ele pensou bastante e ele chegou na seguinte conclusão. Que interessante aqui. Agora ele tomou em A2. Agora ele tomou o peão. Não sei qual que é a diferença, vamos tentar entender a diferença. Mas ele sentiu que ele estava um pouco pior no final de damas. No final sem as damas, né? Se trocar aqui, torre 2. E aqui é uma decisão interessante, né? O que que você prefere? Entrar no final que você sente que você está um pouco pior? Ou não entrar no final, só que jogar uma coisa completamente tensa que pode dar certo, ou você pode perder imediatamente? Essas coisas não são filosóficas, geralmente. É cálculo concreto, né? Às vezes você não consegue chegar numa conclusão e aí você entra um pouco no campo da filosofia daí, né? Tem jogador que prefere jogar seguro e falar, bom, eu vou sofrer um pouco, pelo menos eu não perco direto. Mas eu acho que eu vou defender o final. O Anand, um cara muito completo, né? Conhecido por muitas qualidades, eu acho que a defesa de finais inferiores nunca foi o forte dele. Esse livro pode me fazer mudar de ideia, mas do que eu conheço dele, ele realmente é o cara que não gosta de fazer isso. Ninguém gosta de ficar pior, mas tem muitos jogadores, principalmente os melhores da história, né, que nem o Anand, que é um deles, que tá bem acostumado a fazer isso. Eu não sei nem se o Kasparov fazer isso tão bem. Também não encaixa muito no estilo do Kasparov. Mas essa habilidade de defender posições difíceis é uma importantíssima, e eu acho que o Anand sofreu um pouco nesse ponto. Considerando, né, que o nível de exigência que a gente espera do Anand é gigantesco, né? Então, pro nível que ele chegou, eu acho que era uma coisa que ele tinha uma certa dificuldade, o Anand. Estamos falando de um Anand aqui bem jovem, né? Claro, em 91, 92, né? Com 20 e poucos anos. Bom, então, claro que ele analisou muito aqui, mas ele sentiu que esse final era inferior. Tô tentando entender aqui. Né? Claro que não pode tomar ali por causa de torre G1. Enquanto eu tava falando aqui, eu fiquei pensando se esse final realmente é pior. Bispo G6 larga um pouco a lá da dama. Né? A barrinha achar um pouco melhor pro branco, eu chutaria bispo B7 aqui. Vamos ver o que diz o computador aqui. Bispo B7, aí toma em F6 e torre D1. Tava pensando nesse tipo de posição. Parece bem defensável. Parece também sem muita chance de vitória, né? Mas ele vai jogar torre D2, talvez F3, C4, B3, trazer o rei. Pode ser um pouquinho chato aqui pro preto mesmo. Bom, claro que não adianta só ir pela, como eu falei, pela ideia filosófica. Você tem que ir de maneira concreta concluir se você não leva mate mesmo. Jogou a dama por A2, que parece que aqui é o lance correto. Eu não entendi bem a diferença. Qual que era a diferença na outra posição? Ele tomava. Ah, daí tinha aquela bagunça lá com o cheque e tal, né? Bom, dama A2, bispo F6. Ah, agora que eu entendi. Bispo por F6. Se torre por E4, dama A1 cheque. Rei D2. Ah, tá. Daí eu tomo e dama H1. Beleza. Dá um pouco de medo, mas se dama G4 eu tenho F6. E eu interrompo esse bispo, eu não vou levar mate aqui. Bispo G7, rei toma. Dama G4, rei H8 eu me defendo. Eu tenho duas qualidades a mais, né? Tá bom. Então aqui o branco é obrigado a tomar em F6. Se eu tomar, aí sim eu vou levar mate, né? Eu perco o bispo e vou levar mate de algum jeito. Ele jogou bispo G6, exclama. Esse que é o detalhe. Perdeu uma peça, né? Claro. Mas ele tá ameaçando pegar a torre de H1 e tá ameaçando tomar em F6 também aqui. O Anand. Ele fala que... Parece que era aceitável tomar a torre. Ele fala que era bem perigoso dama 1. Rei D2, dama H1. Torre E4. G por F6. Falou que era muito perigoso. Ah, não, não. Acho que perdia mesmo. Acho que ele tá falando que perde. Dama G4, mesma coisa. Rei H8. Dama H4. Dama por G2. Torre G4 ganha. Porque ameaça a dama e vai dar um mate aqui. Então eu teria que jogar esse, lá, esse, lá. Esse cavalo F3 ganha. Legal, né? É um lance bonito, mas não é tão impossível de achar. Porque a dama tá completamente fora de jogo, né? E se eu jogar tipo dama F1, eu não ameaço nada. Ameaço dama F2, consigo defender com cavalo E5. E eu vou aplicar o mate no próximo, né? Dama 1, acho que cavalo E5 também.
cheque, sei lá, rei D1, não sei. Depois eu vou esconder aqui de algum jeito. Uma coisa interessante, tá? Quando a gente começa a navegar nas análises, vamos dizer que se você chegasse para ver a análise no meio do vídeo, você fica meio perdido, né? O que está acontecendo aqui? Você fica totalmente perdido. Mas se você está vendo desde o começo, né, acompanhando o vídeo todo, a gente entende o quê? Toda hora que o preto vai tomar a torre ali, o padrão de ataque é o mesmo. Dama G4 cheque, dama H4. Dama G4, dama H4. Já aconteceu isso umas 3, 4 vezes nas análises. Então você o quê? Você entra na posição, né? Você começa a entender. Por isso que, né, os caras que estão jogando a partida dele, eles já estão por dentro desses temas, né? Porque o cara tá jogando o jogo lá faz 2, 3, 4 horas, né? E começa a fazer sentido. Então, por isso que a análise de partidas, né, pelo menos pra mim sempre foi assim. Tinha épocas que eu sempre gostava muito, mas tinha épocas que era um pouco custoso pra mim sentar, ver uma partida, né, de você não ter aquela motivação toda, mas depois que começa a partida e você vai entrando nas análises, você vai começando a se empolgar, você quer ver o fim da história também, e você começa já você começa a perceber que você tá por dentro das variantes. Porque você fala, opa, agora já tem um dama G4 de novo, né? Então você já tá por dentro aqui. Só que a gente teve que gastar já aqui uns 20 minutos para se situar, entender do que se trata a partida, né? Bom, então ele encontrou essa ideia do bispo G6 aqui, o Anand. Então ele quer tomar aqui e quer pegar a torre. O computador diz que está equilibrado ainda. Jogou. Ah, tem torre A3 aqui, é um lance importante. Parece que o branco ganha agora, né? Porque evitou o cheque, atacou a dama. Dama D5 única e essa posição que o Anand viu então lá atrás, né? Peça menos ainda. Mas ele tá ameaçando aqui e se o bispo sai, tá caindo o cavalo. Aqui ele fala H4 duvidoso. Um lance que o Anand não tinha considerado. Lance bem estilo Kasparov aqui, né? Ele fala que bispo E5 era possível, porque tira o bispo do ataque e defende o cavalo. Eu teria F6. Olha o quanto que ele calculou, o Anand, né? Vou recuperar a peça aqui. E aqui, bispo G3. Era possível. Dama D4, dama por E6. E ele fala que tá confuso. Para mim, mas parece bem ruim pro branco isso. Não é só porque o Engine tá falando, mas assim, o rei branco tá muito mais exposto que o rei preto, né? Olha esse bispo aqui destruindo, né? Ele acha que era a melhor chance do branco, ele fala aqui. O computador não concorda muito, não sei se eu coloquei certo aqui a linha, mas acho que sim. Ele fala que dama E5 não dá certo. Dama E5 é uma tentativa boa, né? Porque se eu tomar aqui, dama D5 e ficar tudo quebrado aqui. Só que ele fala dama G2, clama. E agora a torre D1. E aí o Anand entendeu, né? Toda essa variante com o bispo G6 é legal, porque agora o rei dele fica super aberto, mas ele tem uma iniciativa muito forte aqui na ala da dama, né? Aqui tá frágil, o bispo tá monstro, e o rei preto, que parece muito ruim sem o peão aqui, tá muito mais seguro que o rei em C1, né? O rei em G8 tá muito mais seguro. Enfim, o que diz o computador aqui? Bispo E5 mesmo. Bispo E5. Não, mas aqui ele dá uma furadinha aqui, o Zenon Franco F6, cavalo F3 ao lance do computador aqui. Esse aqui não parece legal, não, o bispo G3. O computador sugere cavalo F3. Ah, esse é legal, hein? Peão toma e torre D1. Eu ganho um tempo na dama e vou recuperar em E5 depois, talvez, mesmo perdendo alguma coisa aqui. Mas tem chance porque o preto também se abre um pouco aqui, né? Mas o preto tá melhor agora já. Bom, jogou H4 duvidoso. E agora tomou em F6. Claro, né? Ameaçou o cavalo também. Ah, ele jogou H5 direto, hein? Caramba, foi Homem das Cavernas aqui o Kasparov. Ele não quis jogar bispo E5. Pode ser que ele não viu o cavalo F3 também. Aquela posição ele certamente viu e achou triste, né? O bispo G3 tomando em E6. H4 é bem Homem das Cavernas aqui. Toma e H5 ele joga. Ele fala que bispo E4 era um lance possível, mas ele jogou dama D4. Tomou, tomou. Torre de H3. É claro que dá um certo medo aqui. Ah, não, foi bom que o. Ah, não, foi bom sim. Dá um certo medo, mas é claro que o preto faz F5 aqui.
e parece relativamente tranquilo pro preto, né? Dá um medo, só que assim, o rei branco tá bem exposto também, né? Se jogar torre H8, eu posso tomar, mas me parece que eu poderia até jogar rei G7 aqui, né? Só de curiosidade aqui. Esse aqui o preto deve estar quase ganho, mas rei G7 parece excelente também, né? É, tá excelente também. Cai um pouco a... Não, também tá super ganho, né? Porque assim, rei F6, nossa, que loucura o rei aqui. Não é loucura, né? Não tem um cheque aqui contra esse rei. Eu tô trocando uma torre e o rei tá muito bem defendido com esse quadradinho de peões aqui, né? Então, é bem super agressivo que o Kasparov fez. E lances super agressivos nem sempre são bons aqui, né? Jogou torre H4, atacou a dama. Ele jogou F4 aqui. Acho que ele não quis jogar dama F6 porque ele perde a escapada do rei. Poderia sacrificar a dama ainda. Jogou F4 aqui o Anand. Já tá ganho aqui. Ele falou que o Anand jogou aqui praticamente sem pensar o F4. Isso aqui certamente são comentários do próprio Anand. Ele fala que a ideia principal do Kasparov era ele viu era dama F6. Ele falou que o Anand nem quis calcular, porque dama E3 o branco tem um ataque muito forte. É, mas isso é uma coisa incrível, né? E isso é uma coisa que falavam muito isso. Sempre falaram isso, que a intuição do Anand era um negócio assustador. Ele sempre foi um jogador muito intuitivo, assim, de jogar muito rápido. Não é à toa que ele sempre foi muito bom no nível técnico e na parte prática nem se fala, assim. A velocidade dele era assustadora. Imagino que ele jogava mais rápido que o Nepo, assim, de modo geral. Porque ele era um cara, não sei se ele era um pouco impulsivo também, né, na personalidade. Mas aqui diz ele que ele nem calculou direito da MF6 porque ele já recusou. Bom, da M3 realmente dá um certo desânimo, né, de calcular. Mas enfim, ele jogou F4 bem rápido aqui. Isso mostra algum dos traços aí do Anand, né, da velocidade que ele tinha nas partidas. Jogou F4. Ele fala que o Anand também gostaria de manter a dama no centro. Ele fala que na revista, né, que ele falou sobre essa partida, na New in Chess, ele fala que sem a minha dama. Ah, interessante. Ele fala que sem a dama bem centralizada ele ia ter dificuldade para criar contra-jogo, né? Por exemplo, torre C8 e torre C2, depois torre C8. E a dama poderia dar um cheque perpétuo aqui, tipo dama E4 e dama A4, mostrando que a dama saia, né? E aqui ele fala assim: no seu livro de melhores partidas, o Anand mostra um pensamento interessante sobre o Kasparov aqui. O Kasparov é muito bom em variantes longas e forçadas, né, na parte do cálculo, principalmente. Mas, como é que é? Mas é a natureza que essas linhas. Aqui nessa. A natureza diz que nessas linhas nenhuma pessoa pode estar totalmente certa sobre isso. Nesse caso, ele estava simplesmente errado. Então, acho que o que ele está querendo dizer é que o Kasparov gostava de forçar a barra às vezes, né? É óbvio que ele estava na imensa maioria das vezes certo, né? O Kasparov. Mas esse H4, H5 aqui, acho que é um traço realmente do jogo dele. Pode ser que ele realmente calculou muito torre H3, viu esse torre H4 e via muito longe, mas ele estava errado às vezes, porque se você tenta sempre entrar em linhas muito forçadas, você está forçando a barra, né? O ideal sempre seria você balancear, né? Enfim, essa é uma observação do Anand. Bispo E5, F6 aqui, cavalo F3 já não era nada forçado, né? FE torre D1 seria mais uma posição de resistência aqui. Então ele mantém aqui uma certa teimosia e faz H4. É legal quando os jogadores falam uns dos outros assim, né? Tomou F5, torre H4. Ele fala que nessa vez simplesmente ele estava errado. Ele fala que G3 era a melhor chance aqui, que o Kasparov falou depois da partida. E aí, torre C8, e aí, enfim, segue uma análise aí. Torre por F4, ou G por F4. O computador dá uma vantagem boa aqui, mas realmente G3 era o lance correto aqui. Torre C8 tomaria em F4. Ele jogou dama F3 aqui. Duvidoso. Ele segue tentando aumentar a pressão aqui, o Kasparov. Botando mais uma peça em jogo. E aqui o Anand começa o contra-jogo aqui. Joga a torre C8. Pra lembrar que o rei branco também, né? Não tá nem um pouco seguro. Ele tem 2 peões a mais nesse momento, né? Eu tenho algumas dúvidas aqui nessa posição ainda, na verdade.
Ele fala que dama H3 não dá tempo de fazer. Que era a minha primeira dúvida, né? O que faz contra dama H3? Dama H3, ele fala que simplesmente dama por F2. Torre H8, rei G7. E além de eu ameaçar mate, a dama tem um controle crucial da casa de H4. Olha que legal isso aqui. Esse é muito legal. Lances agressivos que também tem uma proposta defensiva. Então, cheque. Agora sim dá um medo real aqui botar o rei em F6. Só que o rei tá bem seguro em F6. Os peões defendem aqui, legal. E você não tem o cheque aqui, porque a dama tá defendendo. Esse lance aqui é perfeito, né? E eu ameaço dama E3 trocando as damas ainda, né? Que vai te colocar numa depressão completa. Já que você tem 3 peões. Então dama H3 não dá tempo. Ele jogou torre F4 aqui, recupera um dos peões. Jogou dama C5 aqui o Anand. Ameaça mate. C3 e rei G7. Sangue frio aqui do Anand, hein? Não entendi totalmente o que ele vai fazer contra a torre H4 aqui ainda. Ele jogou torre H4 aqui. Pois é, durante o jogo o Anand estava com medo de torre FH4. Ah, vai entrar no final, entendi. Que é o lance mais forçado, né? Porque se torre H8, eu troco tudo e tô pegando o peão de F7, né? E aí eu recupero o peão. Eu tô pior no final de damas. Só que ele diz cheque, dama G5 cheque, rei C2, dama F5, eu vou tomar de E, imagino, né? Ah, de G, caramba. Se tomar de E, torre D4 exclama. Caramba. E por F5, torre D4. Pra jogar. Não é claro pra mim, não entendi isso. Torre D8, aí pega a coluna mesmo. Ele fala G por F5, exclama. Claro, o rei vai esconder em F6 aqui, não tem problema, né? GF6, e aí ele fala torre A4, torre C7, e depois joga um A5 e vai pressionar o preto com um peão a mais aqui, mas seria chances boas de empate, segundo ele. Ah, então, mas eu entendo, né? Porque torre H4 não é um lance de ataque, né? O Kasparov segue tentando manter de algum jeito a atenção, ele não quer ir pro final. Olha o que eu falei sobre o Anand, mas eu acho que serve com o Caspa. Sobre o Anand, mas serve sobre o Caspa também. Não acho que essas defesas passivas em finais eram uma qualidade boa tanto do Anand, mas nesse caso a gente tá vendo do Kasparov, talvez, né? Que também era um cara mais completo ainda que o Anand, né? Conquistou mais coisas que o Anand, que já era suficientemente impressionante. Mas do Kasparov eu também sinto um pouco isso. Bom, jogou torre H, H4, que é um lance esquisito pra caramba. Não entendi bem o que ele quer fazer com esse lance. Controla a quarta fileira. Não sei o que ele quer fazer com esse lance. E agora jogou dama E5. Durante a partida, o Anand preferia manter as damas no tabuleiro, em vez de trocar as damas. Ele preferia manter as damas aqui. Porque também o rei branco não tá tão bem assim. Jogou dama E5. Ele fala primeiro porque o rei branco tá um pouco pior mesmo do que o rei preto. E segundo, porque todos os finais de torre estão empatados, o que não é verdade, tá? Mas é uma frase famosa. Então a Nand ele sentia que era mais fácil ganhar essa posição com damas do que só com torres. Jogou. Eu não entendi torre H4 até agora. Dá uma estabilidade, eu não sei. Jogou G3, cheque. Rei C2, torre CD8. Ele tá começando a atacar de verdade agora. Ah, essa é a ideia do Kasparov. Torre D4. Dama E5, torre F4, dama C7. Dama E3. E agora E5. Porque agora, se deixar, ele vai trocar e torre D4, tentar um final de damas. Ele joga E5, dá um garfo nas torres. Tomou. Torre E4 e torre D5. Ele acha que agora tá dando pra sentir mais a vantagem do peão a mais, com mais peças no tabuleiro. Jogou G4 aqui, pra dificultar o F5, imagino, né? Porque agora F5 abre muito o rei. Duvidoso, ele fala. Ou também criando ideias de G5 e dama H3. Mas é difícil acreditar que o branco vai atacar aqui com tão pouca peça, né? O Anand falou que era melhor F4 aqui, abrindo a posição. Assim, dando mais mobilidade para a torre, né? Jogou G4, veio B5. Exclama. E ele fala que ele quer enfraquecer o rei branco. Então ele tenta manter as peças aqui para manter uma tensão e expor o rei branco aos poucos, né? Tô gostando muito dessa partida. Jogou G5, dama D6.
Fica sempre viva a ideia de torre D2, se a dama sair muito longe. E F3. F3 é um lance que o Kasparov deve ter chorado pra fazer, né? Porque agora ele perde a passagem de torre de dama, né? E torre H4, talvez dama E6, dama F5, não sei. Não sei. Jogou F3 e agora A5. Muito legal a posição que o Anand faz. Ele trava tudo aqui, ele estabiliza e começa aos poucos a abrir, a martelar aqui a sala da dama das brancas. Dama E2, dama E6. Dama H2, dama F5, né? Ele crava ali a torre e tá tocando o peão de G5 também. Ele fala que dama H6 não levava nada. Dama H6, rei G8. E depois o preto está ok. Dama aqui, lá, torre D2. Não pode jogar esse, que dama C2 vai levar mate. E tá levando mate por aqui também, né? Claro, ficou muito fora de jogo a dama também. Tentou um dama G3, depois de gastar bastante tempo. Voltou dama D7 aqui, com ideia de torre D2. E jogou dama E1. Ele tá manobrando muito bem aqui o Anand, né? E agora estamos próximos do fim já. Ele jogou B4. Abrindo o rei mais uma vez. Se tomar em E5 aqui, o que acontece? O que acontece aqui? Ah, dama. Agora olhei no engine rapidinho ali. Dama 4 cheque. Não era tão simples isso. Por que ele não fala no livro? Ah, não, ele fala assim, ele fala. Dama 4 cheque. Rei C1, B por C3, exclama. Que legal esse lance. Se tomar aqui, cai a dama. Se tomar aqui, cai a dama. Se tomar de dama é mate. Se tomar de peão, vai levar mate invadindo ali de algum jeito, né? Ah, cheque. Pega a torre. Torre 3, torre D3. Legal aqui, hein? Esse tipo de ataque lento é muito legal, né? Ver o ataque evoluindo. Jogou C por B4, que perde aqui, mas já estava difícil. Dama 4 cheque. E tá levando um ataque mortal aqui. B3, dama 2 cheque, rei C3 e A4. Olha que lance legal aqui. Ameaçou mate em 1. B por A4 cheque. Se subir aqui é mate em 1. Foi pra lá. Dama 4 cheque, rei C3, dama 3 cheque, rei C2 e torre D3. E o rei preto, ninguém chegou perto do rei preto, essa é a verdade. O rei tá bem seguro aqui, legal. É óbvio que se a dama pudesse tomar aqui, já teria no mínimo empate, mas a dama não consegue tomar, a torre tá na frente. Ele aproveita essa iniciativa para inserir uma ameaça de dama B3, torre C3, e aqui já era, né? Dama B1 levaria mate aqui, e o branco está completamente sem esperança. Só que o resto do torneio viu uma corrida entre Anand, Kasparov e Gelfand, e o Anand ganhou com 6 pontos. Ele fala que muitos anos depois, o Anand ainda considerou esse como um dos grandes resultados da carreira dele, ganhar o torneio de Reggio Emilia. Pelo que eu vi na base, essa aqui foi a terceira partida da vida dele contra o Kasparov. Nada mal, né? Ganhou de pretas do Karpov, a primeira que eles jogaram, depois a terceira ganhou de pretas do Kasparov. Então, ele realmente chegou para dar um recado aí para os dois, né? O Anand, isso no começo dos anos 90. E muito boa essa partida, né? Foi bem diferente da partida contra o Karpov, né? Que foi mais compreensão posicional, né? De manobras um pouco. E aqui foi muito mais iniciativa, cálculo e muito baseado em ataque e contra-ataque, né? Que eu acho que são duas áreas que os dois eram espetaculares, tanto o Anand como o Kasparov. E aqui o Anand superou o Kasparov. E é isso aí. Se você tá gostando dessa série aqui, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like é bem importante. E a gente se vê na próxima. Valeu!